semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês, eu sou o Dedé. E hoje aqui do meu lado está ele, Newton, todo de laranja, né? Orange. Laranja, hoje eu tô pegando fogo. Tá quente, meu irmão. Até estranhei um pouco, porque tá faltando a jaqueta, né? Tá, porque é quente, Tá quente menino. o dia todo, hein? Meu amigo, eu acho que é aquele tempo do El Nino, né? Ainda mais que a gente vai sair no braço aqui vai ter, moça, aqui hoje vai ser pancadaria, ó. Isso. Outra coisa, na realidade, nosso estado aqui, nossa região, nunca fica frio, né? Quente o tempo todo. Quente, e abafado, né? Por causa dessa floresta, né? A floresta amazônica e desde já convidar você a se inscrever, a você a compartilhar, curtir nossos conteúdos, tá certo? E dar aquele apoio bacana pra gente, não esquecendo que o Superchat e o Super Gostei estão ativos para você deixar o seu comentário em evidência aqui no Tribos Podcast. isso aí. Lembrando que H2 Impressões e Sinalizações está patrocinando aqui o nosso podcast. Quem mais? O Lúpulo Cervejas Artesanais, lá no Lago, de quarta a domingo. Você encontra lá cerveja artesanal da melhor qualidade. E também o Mastercom. Masternet Telecom. Mastercom, né? Masternet Telecom puxa aquela vibe lá da China. Isso. Lá na China eles ainda usam o Telecom. Aqui deram uma diminuída, né? Mas antes sempre usavam o Telecom. Mas nós temos a Masternet Telecom. Melhor internet de qualidade aqui pra você, da nossa região. Link novo aqui na área aqui. Então você quer uma internet de qualidade aí. Masternet. E começando, tu acha que vai realmente ter mesmo a luta entre aqueles dois gigantes que tá anunciando há um bom tempão aí? Pois é, e pra falar sobre luta, quem? Quem? Matheus da Silva. Isso aí, galera. É um prazer estar aqui, tá? Obrigado pela oportunidade, né? Antes de tudo. É um prazer poder transmitir um pouco de conhecimento, mostrar um pouco do que nossa cidade produz, né? Aqui dentro do esporte e coisas que não são vistas, né? Então, me chamo Matheus Souza da Silva, mas nos sites onde você procurar aqui na cidade vai estar Matheus da Silva, que é um representante do jiu-jitsu aqui na cidade de Paraupebas, tá? Há 9 anos aí que eu faço jiu-jitsu, luto profissionalmente e talvez ninguém me conheça, né? Mas é profissional já, a gente luta em eventos internacionais e nacionais, mas estamos aí cavando a nossa vaga, né? Se Deus quiser, no Mundial do World Pro aí no final do ano. Cara, pois é, né? Tu fala assim, talvez ninguém não me conheça, mas tu tem aqui uma porrada de medalha aqui. Essas são todas o primeiro lugar. Não é todas primeiro lugar. Então, até é bom tu perguntar isso. Sim. Embora não seja primeiro lugar, cada uma dessas me gerou pontos para entrar no ranking mundial da AJP, né? Que é a Federação Árabe. Então, cada uma dessas que eu coloquei aqui são desse ano. Essa da federação são desse ano. Então, elas me renderam pontos para estar, de certa forma, entre os melhores do Brasil, entendeu? Aqui. O engraçado disso tudo é porque a nossa cidade, de certa forma, ainda não é tão interior, né? Mas é bem distante das capitais. Então, de certa forma, a gente vindo do interior e cavar nossa vaga lá entre os melhores, isso é interessante, né? Então, cada medalha dessa tem um significado, né? Tem uma pontuação. Essa daqui me rendeu 800 pontos no ranking e por aí vai. Mas aí, eu trouxe aqui, acho que não dá nem 10% do que eu tenho hoje de medalha, né? Eu tenho cerca de umas 80, eu acho, por aí. Acho que mais até. Caralho. Eu nunca parei para contar. Mas aqui eu trouxe que eu sou campeão norte brasileiro, campeão paraense, né? 4 vezes campeão paraense. A IGP é a federação que eu tô lutando agora, que é internacional, que é a que eu falei que... Essa aqui é que tu falou que vai ficar milionário. Essa daí vai dar muito dinheiro futuramente. Lá vai a galera do petróleo, né? Os caras que faz casa de ouro. Isso casa aí. Não, castelos, mansões, né? Cria um tigre lá também, né? Os prédios que movimenta, né? Diz que vai criar um prédio que movimenta, que fica girando. Isso, cara, isso é importante, né? Isso aí. Aqui a gente tem, assim, em Paraupebas, a gente tem uns boom, né? Tem uma época, assim, que
eu acho que antes da pandemia, se eu não me engano, teve o rapaz do judô, né? Que ganhou um destaque grande. Perfeito. Foi a época, eu acho que teve a Paralimpíada. Aí Sim. foi quando ele foi bem invisível, né? Inclusive, um abraço pra ele. É o Diego Marques, tá? Ele é da minha família. É meu primo, ele. Ah, família de de lutadores aí. lutadores, Ah, então tá isso. todo mundo em casa. Todo mundo em casa, é. Ele é um lutador de judô, né? Conseguiu, graças ao talento dele, se destacar na cidade. E a gente vai tentando se destacar também da nossa maneira, né? No nosso esporte, que é diferente, mas cada um tem seu espaço, né? Cada um tem seu espaço dentro do esporte. Acho que tem espaço para todo mundo em tudo que a gente vai fazer na tudo. vida, né? Eu acho que é igual vocês estão fazendo o podcast aqui, tem outro cara que vai fazer, mas quando você tem um diferencial para mostrar para as pessoas, então você consegue se destacar, né? Em meio tenha tantos fazendo, você tem seu diferencial. Eu acredito muito nisso, né? Então, embora tenha tantas pessoas lutando jiu-jitsu na cidade, eu tenho o meu diferencial. Eu procuro sempre fazer o meu melhor da melhor maneira, né? Então é isso. Quando tu chegou aqui, fora aquela hora que tu tentou quebrar meu braço ali, fui recepcionar o cara já pensou, pra né? mostrar, pô. Finalização. Também, quando o cara vê um porte desse aqui, falou assim, não, esse aqui é um rival aqui. Esse cara é bem que, no mínimo... Bombado. No mínimo, ele é faixa dourada. No mínimo. Vou Faixa rosa. Vou tentar ele agora. Nem a rosa. Olha o muque do homem. Mas tu falou que tu começou no campeonato paraense. Na verdade, eu não comecei nele, mas foi ali que eu tive uma visão diferente do esporte, né? Porque o paraense, o nome já diz por si só, né? O paraense, o Pará inteiro. É um campeonato que, na época, era bem invisível, né? A federação que organizava e tal. Então, o pessoal juntava até de Santarém, ia para lá, que é longe, né? De certa forma. Tem que pegar avião ou de barco, não sei como é que faz. Mas daqui de onde eu vim, né? De Parauapebas, e fui para lá e consegui ser campeão. Então, foi um feito muito grande. E quando eu vi a medalhinha de ouro, que eu olhei, pô... Jiu-jitsu dá, cara, dá pra fazer essa parada vingar, né? Então, da faixa azul até a preta, eu tive algumas paradas durante a caminhada, porque é normal, né? A gente desanima, às vezes tem que trabalhar, né? Pra ajudar em casa. Eu era muito novo, eu tinha 15 anos, então chegou ali perto dos 18 anos, você tem que começar a trabalhar pra poder ajudar em casa, né? Não tem como você ficar só morando lá e viajando. Com que dinheiro que você vai viajar? Não tem como. E eu nunca tive apoio da prefeitura, né, de patrocinadores, assim. A H2 já patrocinou algumas inscrições, né, junto com o nosso amigo João Machado aí, que está acompanhando a gente aí no podcast. Então, fizemos essa parceria por um tempo, né. Mas aí, voltando lá, quando cheguei lá no Paraense, que eu consegui ganhar... Se eu não me engano, eu tinha 16 anos, era isso mesmo. Então, eu consegui finalizar as lutas bem rápidas, né, e fui campeão. E Quantas lutas tu disputou, tu faixa lembra? azul, eu lembro, foram três lutas na faixa azul. Finalizei todas. Consegui finalizar todas. Finalização. Então, eu falando finalização, tem gente que pode estar acompanhando e não sabe o que é finalização. Finalização no jiu-jitsu é porque existe duas formas de ganhar uma luta, né? Ou você pontua em cima do oponente durante um determinado tempo. Cada faixa tem um tempo, né? Digamos, eu sou faixa preta hoje, então são 10 minutos. Então, durante esse tempo eu tenho... Ou eu posso finalizar o oponente, ou então eu posso pontuar. Então, tem algumas posições no jiu-jitsu de vantagem que eu posso estar pontuando em cima do oponente, né? Então, dentro desse tempo, o que eu pensava? Eu queria finalizar o cara. Finalizar é tipo o que eu fiz lá contigo. Pega o braço, fiz uma torção e estrangula. Aí o cara bateu. Igual no UFC, vocês que acompanham o UFC sabem como é. Bateu, desistiu. Ali acabou a luta, entendeu? Ah, legal. Então, eu fiz isso. Eu consegui finalizar todas as lutas e eu vi que meu nível estava aumentando, né? De certa forma. Lógico que dentro do padrão, assim. Porque eu lutei com os melhores do Pará lá. E eu consegui me sobressair. Porque assim, se eu tô na faixa azul e eu tô lutando no campeonato paraense, é os melhores ali do Pará, né? Se eu ganhei, perfeito. então ainda mais finalizando todo mundo, eu tô numa evolução maior, então... Muito bom, isso, exatamente. Então, eu acho que a minha evolução dependia muito de mim, né? Na época eu era novo, mas como eu buscava já ser visível dentro do esporte, então eu procurava sempre me dedicar mais nos treinos. Eu treinava muito, tipo, 3 vezes ao dia. Era menino, né? Tipo, foi uma época que teve uma greve aqui de professor no município. Acho que faz tempo, acho que foi 2015. Sem estudar. Não, sem estudar. Todo ano tem, né? É verdade, por conta do aumento, né, de salarial.
Aí foi uma época que teve a greve, então eu me dediquei ao jiu-jitsu. Ia pro ginásio poliesportivo, treinava na BP Team, que é a equipe que eu treino até hoje. Então, mesclava, tipo, ia de manhã para um, meio-dia para outro, de tarde para outro, à noite para outro. Então, sempre foi assim, a minha rotina nessa época. Então, não tinha como você ficar bom, né? Quanto mais você pratica algo, a tendência é melhorar. Então, em tudo que a gente faz com dedicação e determinação, a gente consegue chegar lá. Aí, foi nessa época assim que eu vi que minha evolução foi bem grande, né? Então, eu lutei o Mundial também. Nesse mesmo ano, em 2016, eu consegui lutar o Mundial. Só que no Mundial já era um nível maior. No caso, o Campeonato Paraense, ele te classificou pro Mundial, ou não? Não é bem assim, né? O Mundial aqui da Federação Brasileira é diferente. Você não precisa ter pontos para entrar. Agora tem um Mundial da outra. O ruim do jiu-jitsu, para muitas pessoas, é isso, porque tem muita federação. Então, para poder explicar cada medalha, é de uma federação diferente, entendeu? E cada uma tem uma temática diferente para tu estar participando. Então, o judô é diferente, né? Tem uma federação só que é a brasileira, Federação Brasileira, e a internacional. Pronto, acabou. É isso. Então, aqui eu tenho que explicar a Federação Paraense, aí a Federação Árabe, aí a Federação Brasileira. Então, é diferente, entendeu? Mas aí eu consegui lutar o Mundial, lutei muito bem, entre os melhores do mundo, né? Que na época era bem visto o Mundial daqui. Hoje em dia já não é tão bem visto assim, mas é bem competitivo ainda, né? Porque é um nível mundial. Aí o que acontece? Eu cheguei lá, lutei 4 lutas, perdi na quarta, na verdade. Ganhei 3 e perdi na quarta. Por todas ser mundial. Eliminatória. Isso, todas eliminatórias. Eu perdi, se eu não me engano, nas quartas de finais do Mundial. Era muita gente. Mundial, né, pô? Mundial vem muita gente da região sul-americana e a região do país, assim. Aí aconteceu que eu acabei perdendo nas quartas, se não me engano. Não cheguei nem no pódio, sabe? Mas ali, só de você ter vindo do interior, né? De certa forma aqui a gente tá no interior, não tem nada mais pra frente, só a mata e Carajás, né? É, daqui pra trás. É daqui pra trás, não tem como. Então, você treinar aqui, de certa forma, e lutar com os melhores, a galera da capital tem treino todos os dias, preparação física, tem psicólogo, tem nutricionista. Hoje em dia eu já tenho, né? Na faixa preta, eu consegui tudo isso na preta, mas antes, as faixas anteriores eu não tinha, que era na azul, roxa e marrom. Eu não tinha isso. Então, meu acompanhamento era eu mesmo. Pô, fazia isso por minha conta. A faixa marrom é uma das últimas, é? De certa forma, é a penúltima, né? É a penúltima, até chegar a preta, é a penúltima. Para quem é adulto, você passa pela branca, azul, roxa, marrom e preta. São 5 faixas, entendeu? Então, se você começar de criança, você vai pegar a branca, a cinza, a amarela, laranja, a verde, aí depois começa azul, roxa, marrom e preto. Aí que vai mesmo pro... tá valendo, né? Isso, aí de certa forma você vai pro vale mesmo, valendo, é isso mesmo. Aí no caso a preta já é o topo das faixas. Aí tem a coral vermelha e preta e tem a vermelha e branca. Aí depois a faixa vermelha. Mas aí essas faixas aí você só pega... Caralho, eu pensei que... Não, então... de certa forma, o que acontece? Porque a preta, você demora muito tempo pra chegar nela. Muito não, mas 6 anos, 7 anos, se você treinar todos os dias, você chega. Então vamos botar uma base aí de 9 anos pra chegar na preta. Então, dali... tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E cada grau desse, os primeiros graus são 3 anos. E depois vai aumentando a quantidade de anos. Então, você passa na preta uns 25 anos, 30 anos, entendeu? Então, você vai pegar a faixa coral já vovô. Pra ser mestre mesmo, pra dar aula. Se você começar adolescente, se você começar adulto já... você vai pegar com quase 100 anos, não tem como, né? Então, por isso que a gente coloca a meta, pelo menos, chegar na preta. Porque a preta você vai passar... E é o que é da boca do povo, né? Sabe? Não, o cara é faixa preta. Não, o cara é faixa preta. Tu falar que tu é faixa vermelha, o cara pensa que tu luta karatê. Não, e outro que tu é bem mais fraquinho também. Isso, não, mas a faixa... Aí quando eu falo que eu sou faixa dourada, que é acima da vermelha, os caras... eu nem gosto de mostrar meus conhecimentos. No jiu-jitsu, a faixa vermelha, se você falar que treina jiu-jitsu é faixa vermelha, o cara sabe que tu é um faixa mestre. Mas é bem raro achar hoje em dia, né? O faixa vermelha. Então, focando aqui na preta, né? A gente estava falando sobre acompanhamento profissional, que é do psicólogo e nutricionista, não tinha. Então, fazia tudo por minha conta. Então, eu fiz esse feito de chegar lá e ser campeão paraense entre os melhores. Então, a gente estava no caminho certo. Foi ali que eu percebi, né? De certa forma, quando eu fui campeão paraense. Isso em 2016. Tu era muito novo, né? Para chegar com essa mentalidade e ganhar esse campeonato. E falar assim, pô, isso aqui é um divisor de águas. Exatamente. Não, na época eu não vi como um divisor de águas. Eu só pensei assim... dá pra empurrar com a barriga mais um pouco. Mas hoje, eu parando e olhando minha trajetória, eu reflito muito sobre isso, né? Graças a Deus, né?
que eu tive a mentalidade para poder continuar. Porque teria gente, tipo, meu primeiro campeonato, faixa branca, eu lutei com faixa verde. O cara me destruiu. Voltei para casa desolado. Voltei para casa triste. Eu, pô, vou treinar esse negócio mais não, sabe? Mas isso aqui na cidade? Mim, não, foi em Marabá, foi meu primeiro campeonato. Tinha 2 meses não foi de nem treino. em casa, né? Não foi em casa, ainda bem. Apanhar em casa é ruim, não, cara. Mas assim é de boa, porque a galera daqui, o cara vai dar uma... Agora o cara sai, aí pega uns caras grau mais alto. Tipo grau assim, mais cara alto. já... Eu tinha 2 meses de treino, se não me engano. 2 ou era 3. Era pouco treino. Mas aí eu fui todo empolgado, né? Treinava bem, até assim, treinava muito. Só que a minha finalidade do início, né? Era pra perder peso. Então eu já fui ainda meio gordinho, não tinha perdido muito peso. E a galera que eu ia pegar já era juvenil, tipo, 15 anos de gordura pra 15 anos de músculo. Ah, meu amigo, é totalmente desproporcional. O moleque me pegou e pisa. Eu acho que foi uns 10-0. E eu saí todo arrupiado. Eu, meu Deus do céu, não quero fazer esse negócio mais, não. Mas na outra semana eu tava treinando de novo. É engraçado isso, né? Você apanha, quanto mais você apanha, mais você quer voltar pra dar a volta por cima, né? Isso é engraçado. Quando entrou essa equipe que tu falou de psicólogo e tal, pra estar te acompanhando, o que tu acha que mudou daquilo que tu era antes, do teu mental sozinho pra estar participando, e quando chegou esse profissional pra estar te ajudando? A segurança eu acho que mudou totalmente. Pelo fato de tu saber que tu tá mais... de certa forma, tá com respaldo ali, pô, tô com psicólogo. Porque quando você passa com psicólogo, ele te dá muita força mental, sabe? Ele te dá caminhos para você seguir, de certa forma. Assim que eu vejo a psicologia, né? Eu não tô dizendo, generalizando, todo mundo vai pensar que Sim. Como eu penso. Ela me deu uma segurança total, porque antes eu queria ser só atleta. Então, graças ao meu psicólogo, ele abriu minha mente para mim poder começar a dar aula. Hoje eu sou professor, né? Sou sensei de jiu-jitsu. Então, graças a psicólogo, porque eu não tinha essa mentalidade. Eu queria só treinar. E hoje eu sou professor. Então, eu me dedico aos meus alunos e me dedico a treinar e lutar também. Então, minha rotina é um pouco puxada, né? Treino, dou aula, faço preparação física também. Então, meu psicólogo, né? O Caio, ele me ajudou muito. O Caio Fernandes, ele atende lá na Clínica Physiolife. Quando ele abriu a oportunidade para mim, eu não pensei 2 vezes em ir lá para poder pegar uma mentoria bacana com ele, né? Porque, de certa forma, quando você perde, você é muito abalado. Eu acho que qualquer um, quando é derrotado em alguma coisa na vida, em algum aspecto, você fica para baixo, né? Pô, eu queria tanto aquilo e não deu certo. Então, ele vai te ajudar a fortalecer e ver outras formas de dar a volta por cima. Então, foi assim que eu vi a psicologia, né, na minha vida, assim, como ajuda. Então, a forma que eu usei para dar aula, como refúgio, com medo da derrota, me ajudou a dar a volta por cima. Hoje eu treino sem remorso nenhum. Tipo, vou lá, tento aprender o máximo para poder absorver conhecimento e passar para meus alunos, entendeu? Então, eu treino pesado, tanto para competir, mas também treino para mim poder absorver conhecimento e passar para meus alunos. Então, a psicologia, ela veio para mim como um divisor de águas também como atleta e professor, entendeu? Então, me fortaleceu muito na questão psicológica. E a nutrição, né? Você falou de acompanhamento também. Hoje eu tenho acompanhamento da nutricionista Jennifer. Ela me ajuda pra caramba também. Porque antes eu sofria muito para bater peso, né? Então, a questão de bater peso no esporte, ela é muito real. Quando você vai sem estar preparado para bater peso, você acaba perdendo o campeonato, entendeu? A pessoa, você se prepara para uma competição e não perde o peso para bater a categoria. Tipo, eu lutava até 7,7 e chega lá com 7,8. Você tem que perder 1 quilo no dia da competição, entendeu? Então, a alimentação, ela conta muito. E também no pré-campeonato também, né? Ela conta muito porque o pré-campeonato, você está se preparando, treinando pesado. Se você não tem uma alimentação regrada, você não vai conseguir treinar em alto rendimento. Ficar sem gás, né? Você vai ficar sem gás, você vai ficar fraco. Então, eu aconselho muito, até quem treina por qualidade de vida, procurar também uma nutricionista, entendeu? Para ajudar. Às vezes você vai amarrar o cadastro, você sente a barriga ali, um desconforto, né, na hora de respirar. Então, a nutricionista também ela vem para isso, para me ajudar na pré-competição e durante o processo da competição, entendeu? Para não me sentir fraco, não perder massa muscular, no gás, igual você falou também. Então, é essencial na vida de um atleta ter psicólogo, nutricionista,
preparador físico, né, que hoje eu tenho a King Box, que ele faz treinamento específico para cada modalidade que você treina, e tenho também o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o top de todos, porque você se lesiona, você não é de ferro, né? Então, treinar todos os dias, você toma uma pancada no ombro, no joelho, então você corre para fisioterapia, né? Meu doutor, o João Rocha, me acompanha muito. O doutor Daniel também, Roberto, lá da Physiolife, eles me ajudam muito com essa questão de recuperação e reabilitação, né? Questão de músculo e essas microlesões. Às vezes você tá andando, bate o dedo, é uma lesão. Até né? tu tá andando e estende aqui, tu Perfeito. dá uma visgadinha aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a fisioterapia, ela vem para melhorar muito. E ela te dá, no meu ponto de vista, né? Ela me dá muita longevidade. Por quê? Ela me ajuda a me preparar para muitos anos. Às vezes, quando eu não estiver mais nem treinando jiu-jitsu, a fisioterapia vai estar ali me ajudando, entendeu? Na qualidade de vida. Então, eu creio que esses são os parâmetros, assim, para a gente poder ter uma qualidade e poder treinar bem, né? Mas é difícil o cara chegar nesse nível. É como tu falou, né? Na tua caminhada, no começo, o cara tá sozinho. Isso, perfeito. É só ele, Deus, e a vontade dele. Isso aí. E dá uma... Eu vejo alguns atletas de alta performance, não no teu caso do jiu-jitsu, de outras modalidades, e o papel eu vou pegar aqui o do psicólogo, né? A gente sabe que tem a questão da nutrição, que o cara tem... Tudo isso é importante. Aí tu falou dos preparadores, quando o cara se lesiona, que é o cara que tá ali. Inclusive, eu tenho até uma pergunta para ti sobre lesão. Já eu faço. Tá. Lembrando que o mental eu vi de alguns times, né? Pequenos times. E do individual, o trabalho do psicólogo individualmente também, né? Porque o cara, tu tá se preparando para ganhar, né? Isso. Ninguém tá se preparando, não, eu vou lá, mas vou tentar o segundo lugar. O segundo lugar para mim tá bom. Eu nunca vi, né? Um cara tá se preparando. O cara pode perder, pode, mas o cara tá se preparando para ganhar. Isso aí. Mas quando isso não acontece, né? A frustração, ainda mais o cara quando é novo, quando começa muito jovem, como o cara vai dar com essa derrota? É isso que é o papel do psicólogo. Né? E eu vi alguns caras elogiando alguns psicólogos por ter criado o mental mesmo de aço, né? Isso. O cara entender que a vida não é feita só de blindada, vitórias. Né? É mente blindada. Isso é verdade o que você comentou aí. E eu procurei, assim, a ter mais contato com o psicólogo foi depois de uma derrota. Fui lutar o brasileiro em São Paulo e acabou que... Cara, eu entrei muito seguro, sabe? Que eu ia... Pô, vou chegar longe aqui. Pelo menos no pódio eu vou chegar. Tipo, igual tu falou. Já tinha ter sido uma meta, né? Eu quero pódio. Eu quero pódio. Eu fui pra ser campeão, mas aí na primeira luta eu peguei um cara lá, top, algum do ranking lá, muito bom ele. O moleque me finalizou rapidola, tipo, a minha cabeça foi lá pra baixo. Ali eu, vou treinar. Nossa. Pois é, como é que o cara lida com a frustração dessa, né? É um baque muito grande, eu não sei explicar. Só quem luta valendo mesmo sabe como é o preço, sabe? De ser derrotado ali tão rápido, mesmo você tendo uma confiança muito grande de que vai dar tudo certo. Então, o psicólogo, ele é essencial por conta disso. É essencial. Nossa, quando eu fui... Foi questão de segundos, acho que foi 30 segundos, eu acho. Foi finalizado. E eu tava me preparando muito, cara. Tava treinando muito. Aí tu vê, tu tá mentalmente bem... por tua conta. Ainda não tinha preparação lá com o Caio, né? Então, por tua conta, tu acha que tu tá bem mentalmente. Aí tu vai, toma uma derrota e tu vê que tu não tá bem, entendeu? Então, eu voltei pro Paraupebas, eu queria dar um tempo das competições. Na verdade, eu dei um tempo, 6 meses, eu acho. Não lutei mais. Frustra, né? Frustrado. Eu ia treinar assim mesmo, só por treinar, mas sem objetivo. Aí eu comecei a passar com ele começou a me dar mais força, né? Pô, tu já pensou em dar aula e tal. Então, eu vendo aquele caminho de dar aula, me reativou como atleta. Porque, tenho que trazer experiências para meus alunos, né? Vou lá lutar, trago uma medalha, mostro para eles como que faz. Apesar de dar aula para adultos também, para senhores também, eles têm eu como exemplo, né? Tem uma frase até que o Dalai Lama que fala, né? Que uma certa vez uma moça foi com o filho dela até ele e pediu para ele, porque ele é um conselheiro, é budista, né? Aqueles monges bem mão fechada mesmo. Aí ela pediu para ele falar pro filho dela parar de comer açúcar. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, traz ele na próxima semana. Aí ela ficou sem entender, né? Aí voltou para casa com o filho dela. Aí na outra semana ela voltou no Dalai e levou o menino. Aí ela ficou... ele vai falar alguma coisa pra ele, né? Aí ele falou pro filho dela, não coma açúcar. Entendeu? Só o que ela pediu. Mas o engraçado é a moral da história. Porque
há uma semana atrás, ele não comia açúcar. Então, ele esperou uma semana sem ele comer açúcar para poder mandar a criança parar. Então, ali você vê o exemplo, entendeu? Então, quando eu falar para os meus alunos, pô, vai lá, compete, mostra que você pode, se teste, é porque eu fiz isso, entendeu? Eu sou exemplo para eles. Então, eu busco isso. Eu leio muito sobre, né? Eu costumo até falar para uma aluna minha que ela lê muito sobre ficção. Eu falo, não, eu sou muito ruim, assim, para perder tempo lendo. Não falo perder tempo lendo, assim, mas porque meu tempo é bem corrido, né? Me preparo muito e tal. Então, quando eu vou ler, eu leio algo que vai acrescentar na minha vida e que eu possa transbordar, mostrar para outras pessoas aquilo que eu li, né? Tipo isso, essa frase da Lá, eu li num livro, né? Então, poder passar isso, ser exemplo para as pessoas, isso é muito gratificante, no meu ponto de vista e é o que eu sinto, né? Então, eu creio que vocês, como apresentadores do podcast aqui, você quer ser exemplo para muitas pessoas. E eu sei que pessoas que assistem vocês se inspiram também no cenário, em como vocês apresentam, o jeito de vocês falarem, de tratar a pessoa, né? Então, é muito disso. E o esporte prega muito isso, o jiu-jitsu em si, né? A arte marcial. Fala muito sobre disciplina, sobre você ser exemplo dentro do tatame. O tatame é onde a gente treina. Então, eu busco o máximo ser raiz, né? A gente chama de jiu-jitsu raiz, que é mostrar o exemplo que você é para os seus alunos. Então, eu dou aula de criança a adulto, mas com todos eu sou do mesmo jeito, entendeu? Criança a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas a forma, a dinâmica de tratar cada um é a mesma, entendeu? Dentro do jiu-jitsu não tem diferencial, não tem poder aquisitivo, não tem idade, não tem nada disso. Todo mundo é igual. Legal. Porque o importante é cada um deixar o seu legado, né, na Terra. Não importa qual seja, mas tem que deixar um legado, que é para que se perpetuar para sempre, né? Mas até o que ele falou, legal que veio, moço, veio certinho em mim. Tu falou que a tua aluna gosta muito de ficção, né? Isso. No começo, quando eu comecei a ler também, eu lia muito romance. Eu lia aqueles... Teve uma época que saiu uns livrinhos baratinhos, moço. Não, um livrinho baratinho de Machado de Assis. Ah, tá. Camilo Castelo Branco. Ixi, moço, saiu aquelas coleções que os livros eram tudo baratinho. Então, era acessível, né, pra minha classe social. Então, a gente ia, inclusive, comprar na Big Ben. Essa Big Ben nem existe mais. Faz tempo. É lá da praça, né? Lá da Cidade Nova, sim. Isso. Comprava lá os livrinhos da Big Ben lá e eu gostava muito. Mas... foi o meu caminho que eu comecei, né? Hoje eu já não leio mais, sim, né? Hoje eu já procuro esse tipo de leitura aqui, uma leitura que vai agregar mais no meu profissional, na minha vida. Mas isso também vem com o tempo, né? Com a maturidade que a gente vai tendo, né? Você já teve essa maturidade e está transmitindo, como falou que é o teu papel de professor. Eu acho que o esporte muda muito isso na nossa cabeça, né? Nessa questão de você... eu acho que não o esporte em si, mas a questão de ser professor. Porque você está ali à frente todo o tempo, então você tem que ser exemplo, né? Então, eu acho que isso, a questão de querer agregar mais na vida das pessoas, ajuda muito a leitura, entendeu? Então... eu ia falar se tu já se lesionou antes de participar, assim, e isso te impediu de participar. Nunca me impediu, porque eu que não me entreguei para a lesão. Já foi, mas já lutou lesionado? Todas as vezes, praticamente. Porque quando você, igual eu tô te falando, quando você treina todos os dias, é impossível você ser 100%. Uma hora o cara vai te dar uma chave de pé e vai estender ali, por mais que não... tá doendo tanto, mas tá lesionado. Então, o teu oponente não pode saber que tu tá lesionado. Então, eu não tava nem aí. Então, geralmente, e os dedos das mãos são muito sensíveis. Então, tem muita estourada de pegada no jiu-jitsu, ó. Dedo tudo torto. Então, há muita estourada de pegada. Sempre lesiona aqui, ó, as falanges do dedo. Então, enrolo de esparadrapo e vou. Então, nunca nenhuma lesão assim me tirou. Mas o que aconteceu uma vez comigo, inclusive foi nesse campeonato aqui, ó. É até legal essa história. Eu comecei o dia muito mal. E foi esse ano, né? Exatamente. Foi 2022, 2023. 2 fins de semana passado. 2 semanas atrás. Esse campeonato aqui, ó. Foi em Belém. ADP. Então, a história foi... É engraçado, né? Ali eu tive uma lição naquele dia. Por quê? Eu comecei o dia muito mal, tipo... E eu tava fazendo minha alimentação perfeita. Não sei se foi ansiedade por estar lutando um evento de tal peso. Porque esse evento, se eu fosse campeão na categoria com kimono... Porque são 2 categorias. Esqueci de explicar isso também. Tem a gi, que é com kimono, e a no-gi. No-gi sem kimono. Que é luta corporal, como o grappling, né? Como se fosse o UFC, só que sem porrada. Só luta corporal. Entendeu? Então... tinha essas 2 categorias para mim. A com kimono me dava acesso ao World Pro, que é o campeonato que eu tô tentando buscar a vaga para poder lutar no fim do ano. Aí o que acontece? Eu comecei o dia muito mal, mesmo me alimentando muito bem, eu acho que a ansiedade me atrapalhou um pouco e acabou que me deu muito refluxo
vomitei, fiquei fraco. E eu tava me alimentando bem. Então ali meu psicológico foi lá pra baixo assim, mas eu sabia que eu ia lutar mesmo fraco, não tava nem aí. E foi engraçado porque o dia começou mal, mas terminou bem, entendeu? Então, a primeira luta eu consegui ganhar do cara. Fui bem até assim, mas toda vez eu sentia a comida que eu comi o dia anterior voltando, sabe? Então, ia no banheiro, vomitava, fiquei mais fraco ainda. Na segunda luta, acabei perdendo. O cara fica mais fraco, o cara fica desidratado, isso, né? Perfeito. Porque perde líquido. Perde sais minerais, isso mesmo. Então, acabou que eu acabei perdendo de certa forma pra mim. Não tiro os méritos do meu oponente, jamais, jamais. O cara é muito bom. O cara tá entre os 10 melhores do mundo, entendeu? Entre os 10 melhores do mundo. Ele tava lá em Belém e eu lutei com ele. Então, de início, eu ainda consegui fazer algumas coisas bacanas assim com ele, né? Tipo, posição de vantagem pra mim, mas que não surtiu muito efeito. E acabou que eu perdi e fui desclassificado dessa categoria. Nem subi no pódio, fiquei longe. Aí, tipo, passei o dia mal por ter perdido, né? Porque é normal você ser derrotado. Ninguém gosta de derrotado, mas até com a derrota a gente aprende, né? Porque a gente, de certa forma, tem que dar a volta por cima. Então, se você ficar... Ou você vai se entregar para a derrota, ou você vai lá, treina e vai voltar mais forte. Então, nesse caso, não tinha questão de treino. Eu ainda tinha mais uma categoria no mesmo dia. Então, eu comecei a tomar isotônico, né? Para poder recuperar os sais minerais que eu tinha perdido. Comi alguma coisa mais sólida. Aí deu pra segurar. Minha categoria sem kimono começou às 7 da noite, se eu não me engano. Eu passei o dia todo passando mal. Aí eu, cara, eu vou tentar mais uma vez. E fui. Aí a primeira luta eu acabei perdendo. Era melhor de 3, né? Melhor de 3 é quando tem 3 numa chave de luta. E acaba que você vai ter que disputar com 2 pra ver quem vai pra final. Então, o cara me ganhou a primeira na pontuação. Aí foi direto pra final ele. Aí eu tinha que disputar com outro para poder ir para a final. Então eu tinha a chance de lutar com o mesmo cara mais uma vez, entendeu? Esse cara que eu perdi. Uhum. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui lutar com outro, finalizei ele, consegui. Mesmo meio fraco assim, mas isso não é dizendo que é desculpa, né? Porque a gente treina muito e os caras também. Então, fui lá, finalizei e fui para a final. Já fui com o psicológico abalado, porque o cara tinha me ganhado, né? Então aí eu vou dar o sangue aqui, cara. É a minha única forma de levar uma medalha para casa. Fui, entrei nesse cara... Entrei nele, só sei que no finalzinho eu consegui uma vantagem. Aí eu ganhei por uma vantagem dele. Ele deu um embololô doido lá que ele não queria perder. Ele era de São Paulo, né? Um cara das maiores equipes lá de São Paulo, que é da Cícero Costa. Aí o cara que vem de longe, ele não quer perder, né? Claro. Não quer perder. Aí acabou que eu fiquei com a medalha, não teve jeito. Pô, não, mas às vezes o cara pode falar, mas a gente vê... Eu vejo mais no UFC, né? A gente tava conversando antes aqui sobre o UFC, né? Sim. Tempos atrás eu acompanhava bastante. Então a gente sabe que muitos caras entram ali lesionados. É verdade. O cara entra com lesão feia mesmo, de braço, Isso. deslocado, que tá só colocado no lugar, mas não tá aquele 100%. De joelho, de estendido, que o cara tenta... Até os narradores falam, esse cara tá com a posição muito, né? Porque tem as posições de ataque, de defesa. Isso, Esse cara tá usando muito essa perna na frente. Então esse cara deve estar com outra perna machucada por isso e tal. Mesmo. Então, estratégia, né? E tem muito... o esporte de alto rendimento, né? Gera isso, né? Tu tá lesionado e... Pode correr esse risco de ir. Com certeza. Então, mas que bom que deu certo, né? Deu certo. Não foi bem uma lesão, mas é um mal-estar, né? Então, atrapalhou muito. Que tu perguntou se eu tive alguma lesão que já me tirou de alguma luta, né? Não. Essa quase, né? Isso. Mas a parte mais difícil é quando tá começando ou já no meio ou lá pro fim. Porque vamos jogar aqui o Miguel, né? Eu tenho um filho, né, de 10 anos. Ele participou, foi no comecinho desse ano, ali no ginásio. Sim. Ele faz judô, né? Já tá na cinza já. Aí ele foi participar, só que na mesma faixa dele, como ele tinha, na época ele tinha 9, aí foi enfrentar acho que um menino de 12 anos, né? Sim. Aí ele perdeu a primeira vez, mas já queria desistir já. Depois já queria desistir. Não, vou desistir. Aí só que a mãe dele ficou incentivando, ele foi lá e ganhou do menino, entendeu? Sim. Aí depois ele ganhou do outro e acabou ganhando a medalha. Pô, da hora. Aí eu acho, tipo assim, eu acho que de início, no começo, acho que a decepção é melhor. Não é que a decepção seja melhor, mas que quando a pessoa está iniciando é melhor do que quando está digamos, no meio ou lá pro final. Já no processo, né? Isso. Você quer dizer? Eu acho que, na verdade, a derrota ela já é ruim de todo jeito. Todos os aspectos, né? Todos os aspectos, mas igual tu falou, eu acho que você ser derrotado de começo para depois
dar a volta por cima, eu acho que é melhor. Ainda ter chance, ter né? chances, exatamente, eu acho que é melhor. Agora, quando você já tá num processo ali só de vitória, e no final você tomar um baque, eu acho que o psicológico abala mais, Fica sabe? mais abatido, né? Porque você, já ganhou tanto, aí agora perder, entendeu? Então, quando você perde de primeira, pô, o cara era bom. Então, eu posso dar a volta por cima. Agora, quando você já vem lá do início, ganhando, e perde lá no final, é um pouco mais doloroso, né? Mas não é impossível de dar a volta por cima, não. Não, e pra uma criança, né, superar isso, uma derrota. Exato, né? exato. Ainda mais quando, tipo assim, é um adversário mais velho, né? Mais experiente, vamos colocar assim, né? E criança... Ou frustra, né, a criança. E criança não gosta de perder, Não, né? não gosta não. Até na brincadeira é sério. Criança... É verdade. É difícil eu treinar o mental de uma criança pra competir, ó. Tira o chapéu pra essa molecada também que a gente vê também, né? Que tem as categorias. E tem os projetos sociais daqui da cidade, né? Também que pega muita criança. Eu já dei aula em projeto social lá na VS10, no bairro VS10. Aí ele fazia, né? Ele deu uma... Porque igual assim, incutiu com o futsal. Ele fazia aqui na AEPA. A EPA, perfeito. Isso, É lá aqui. mesmo também, já dei aula lá. Boleiro ele agora, é? Agora quer jogar futsal lá. Pô, futsal é tão... Eu acho que o futsal é mais, sei Agressivo. lá, agressivo, É do, mais que, do agressivo. que o próprio judô, né? Mas é Futsal engraçado falar, mas o futsal é mais agressivo, machuca muito mais. Inclusive, eu joguei bola fim de semana passado, tô todo quebrado, cara. O cara toma tanto escorão, tanto chute. Eu não falo nem tanto pelo escorão, acho que é o costume de não correr, sabe? A gente Aí luta eu lembro de uma vez que a mas gente foi correr- jogar um futsal ali na quadra ali do Carlos Henrique, o Nilton foi dar um chute, aí deu canela com canela que enrolou a canela. Não, foi canela no joelho. Tipo assim, ó. O cara Igual fez um o Anderson lançamento. Silva, a perna do Anderson Silva? Isso, o cara fez um Nossa. lançamento. Moça, eu tava lá na área, né? Eu falei, ei, moça, que eu vou pegar assim de Voleio, voleio aqui, vai ser um bicicleta. gol muito bonito, ó. Moça, a bola veio vindo, eu vim girando junto com ela. Moça, na hora que eu vim, o cara botou isso aqui, ó. Minha canela pegou nisso aqui, ó. Chega dobrou Quer ver assim, lá. ó. Trincou, quebrou, fratura Trincou. exposta. Não, o Dedé tá exagerando. Ah, tá. Só trincou. Não, mas trincou. Quando Ah, o raio-x lá, tava lá o cortezinho, Cortezinho. né? Aí tive que botar gesso e tudo. Mas o cara, tu é doido, nosso tempo de futebol. Não, e essa coisa, né? Futebol gosta de chute canela É por muita canela disputa, ali. né? Muito baque, realmente. Ainda bem que o poço te salvou, não foi o poço. Aí tu quebrou Foi de novo. depois que lá em casa, olha só pra te ver. A gente tava vendo, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu tava com a perna engessada. Todo mundo saiu, final de semana, todo mundo saiu de casa e tal, foram pro banho. Aí beleza, fiquei sozinho em casa. Aí fui tomei um banho. Aí falei assim, vou esquecer a toalha pendurada lá na área. Aí a tampa do poço é reta com o chão, né? Aí tinha aquele quadradozinho. Aí fui pulando só com a perna, tinha esquecido a moleta, fui pulando só com a perna. Esqueci e pisei no diabo da tampa do poço. A tampa roda, qual a perna que eu me apoio? A perna que estava engessada. Nossa. Quebrou de novo dentro do gesso. Moço do céu, e eu sozinho em casa. Só e gritar. grito. Aí, por sorte, já tava também bem na hora do pessoal chegar. E meu irmão chegou. Aí socorreu. Não, aí meu irmão chegou, tava deitado. Me botaram numa cadeira de madeira, né? Aí o meu irmão parece que tinha tomado umas. Segurou aqui atrás. E ele levantava aqui atrás, eu escorregando. E eu, tu vai me derrubar. E eu gritava, tu vai me derrubar. Depois acabou que eu saí da cadeira. Fiquei pondendo. Eu falei, moço, tu vai me derrubar, cara. Nada é tão ruim que não possa piorar. Não possa piorar, bicho. Aí quebrei a perna 2 vezes, ó. Oh. Em relação ao teu início, quando começou a fazer essas viagens pra fora, entendeu? Tu falou que tinha essa dificuldade em relação a patrocínio e tal. Como é que tu fazia pra fazer esse bem bolado Esse sozinho? bem bolado? Como eu treino até hoje na BP Team, então a galera lá, o esporte ele torna aquele grupo de pessoas uma família, né? Eu acho que todo esporte tem muito esse adjetivo, vamos falar assim. De você estar naquele círculo de pessoas, né? E se tornar uma família. Então a galera via que eu estava me dedicando muito nos treinos e fazia uma espécie de vaquinha. Um dava 20, outro 50. Você que dava um dinheiro lá e dava passagem de ida para Belém. Eu já cansei de ir para Belém, falar isso no podcast, tá? Mas nunca façam isso. De ir para a competição só com a passagem de ida, cara. Já fiz isso. Ainda bem que eu ganhava e conseguia O da volta, o da volta. Já aconteceu muito de eu fazer isso já. Eu era menino não pensa, né?
Mas já teve vez de dar ruim também. Porque eu perguntei isso porque teve... Teve vez já de dar ruim, eu tava conversando com o pessoal, né, que eles foram participar de um torneio de futsal Teve em de ficar Belém. na rodoviária. Em Belém. Aí eles pegaram e conseguiram uma Kombi. Pô, entendeu? da Aí hora. de lá pra cá eles foram fazendo alguns serviços pra poder Sim, custear a gasolina. sim, Entendeu? com Chegou lá, certeza. aí participaram do torneio, aí tava tendo uma construção lá, eles ficaram um dia trabalhando na construção pra poder comprar gasolina pra poder voltar pra cá de novo, o Peba. Rapaz. Ei, se a gente for ver o início de muita gente, é muito... Porque, assim, é difícil, né? As pessoas acreditarem no começo, né? Porque tu não Exato. tem nada pra mostrar. Não tem nada pra mostrar. É só tu e a tua vontade. Fala assim, não, bicho, eu vou lá, eu tô bem. Isso. Aí o cara, mas bem como, De né? quê? Que é como isso aí? assim? Que esporte é esse? E em falar, tô falando isso aí, o jiu-jitsu, que na época não era tão bem visto, né? Como é hoje, não é tão popular. Então, a pessoa tu fala, eu sou lutador de jiu-jitsu, quero competir, você poderia me ajudar? Não rola, né? É difícil mesmo você conseguir patrocínio assim. Ainda mais menino. Tinha 16 anos, 15 anos. Então, é bem E difícil. eu percebi essa aí, eu pensava que isso aí era estourada de murro, que a orelha do cara fica assim. Tá. Não, isso aqui foi cotovelada, rola cotovelada, às vezes joelho. Mas sem querer, não que aconteça valendo, que vai. Pô, no atrito ali, né? Às vezes. Isso, o kimono é muito grosso e tal. Essa daqui ficou bem estourada, né? Essa daqui eu drenei, mas ainda ficou reta, igual a orelha de rato. No caso, o cara faz tirar. Como é que o cara faz? É o na- que com a acontece, orelha? quando você toma um impacto, né, na orelha, a cartilagem solta da pele. Então, entre o espaço da pele e a cartilagem, preenche de sangue. E aquele sangue coagula, fica durão, fica muito duro, parecendo uma pedra. Então, ali, as primeiras semanas, os primeiros dias, você pode drenar. Só que eu drenei e não deu muito certo, não. Ficou retona essa daqui, ó. Uhum. Ficou reta. Ficou dura também, mas ficou menos feia que essa, né? Essa aqui ficou parecendo uma pedra. Essa daí, pois é, eu pensei que era tipo. No começo eu achava que era de Cotovelada, pancada, porrada, né? Mas aí depois eu achei que vocês fazem alguma coisa pra, tipo, ficar indolor. Não. Dói pra caramba, viu? Quem quiser estourar a orelha, não... Na cotovelada. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Dói muito. Você passa uma semana... Se você estourar só uma, você passa uma semana dormindo só pra um lado. Se você estourar duas, Só. aí você tá ferrado, cara. Dói muito, dói. Cara, e a gente vê isso aí praticamente todos os lutadores, né? Tem a bichona toda inchadona porque aqui. é muito atrito, né? Luta corporal. Aí a da porrada, acho que fica mais feia ainda. Fica bem inchadona. Pois é, porque fica cheião, tudo Isso, cheião. Tudo cheio, tudo cheio. A gente vendo esses campeonatos, né? Tipo, eu tava assistindo aqueles campeonatos de Muay Thai. Moça, o golpe daqueles peão parece uma lâmina, né? Cotovelada. Cotovelada, joelhada, né? O cara dá uma cotovelada assim no rosto, pelo que corta. Parece uma navalha, né? Ainda bem que o jiu-jitsu não tem isso. Eu não tenho muito feeling pra tomar uma pancada na cara, não, cara. Pois é, tu tava falando do início, né? No início o jiu-jitsu era a gente vê muito como briga de rua, Isso. né? Galera que brigava muito de rua, de Os jiu-jitsu. bad boy. A galera lá do Rio de Janeiro, né? Deve ter Isso. começado por lá, aqui no Brasil. Exatamente. Na verdade, começou em Belém, né? Aí foi discernido e tal. Só que o que acontece pra ser mal visto é que a galera realmente que praticava antes não tinha muito filtro. Olhasse torto, era mão, porrada, saía na mão mesmo. Então, o problema maior é esse, o pessoal não saber se controlar, entendeu? Então, hoje em dia, o jiu-jitsu prega muito isso. Hoje, antigamente eu era mais rebelde um pouco. Então, depois que eu comecei a treinar, eu comecei a me controlar. Eu brigava muito com meu irmão. Tem um irmão também que treina jiu-jitsu. Então, a partir do momento que a gente começou a treinar, nunca mais a gente brigou. Nunca. A gente começa a se controlar, né? Então, você vê que a arte tem uma disciplina, tem aquele respeito e hierarquia. Eu sempre fui mais graduado que ele, então ele me respeitava. Então, basicamente, foi isso que me ajudou muito, assim. Só aí pra tu ganhar dele. Não, o bicho é pesado, ele tá mais pesado que eu. Então, só assim mesmo pra ganhar dele. Ele é mais novo. Deu sorte, então. Dei sorte. O jiu-jitsu Enio, salvou nossa relação. Falando em relação à disciplina, eu assisti um podcast falando do Esquiva Falcão, né? Quando o Esquiva Falcão começou a treinar com o pai dele já lutador, né? Aí ele ia pra escola, aí lá os meninos ficavam desafiando, tu é filho de boxeador, né? Então vamos disputar um aqui. Só que como ele tinha uma disciplina muito grande, no mais das vezes ia apanhar, porque ele não queria brigar na escola, entendeu? Exatamente. Por causa da disciplina. Então, isso aí que você comentou é bem visto por quem treina, né? Porque o que acontece? Quando você treina, você sabe o poder que você tem. Você se torna uma arma branca. Isso é até lei, tá? Você que pratica um esporte de arte marcial ou algo que possa ferir outra pessoa, você é uma arma branca.
Porque você sabe se defender, a outra pessoa é um leigo. Então, você tem uma pena maior do que eu já vi algo sobre isso na questão de pena. Quando o cara tem... Você tem, de certa forma, uma vantagem, né? Por saber praticar. Então, o jiu-jitsu, ele ajuda muito nessa questão também. De você não se lascar. De você não fazer merda aí pela rua e ter que bater em alguém. Só se for em último caso. Você não vai também dar a cara pro cara bater assim, né? Então, mas eu prefiro me retirar do local. A defesa pessoal, ela começa aí. Quando você vê que vai dar merda, você sai do local, entendeu? Pra evitar qualquer tipo de combate ou algo do tipo. Eu tava no aniversário de uma amiga minha e lá tinha um cara que também lutava, né? Só que ele lutava UFC, né? Essas MMA, arte né? mista, as artes mistas. E um cara também assim forte e tal, só que ele falou que nessa época, né, ele já tinha parado, foi uns 3 meses atrás. Só que ele falou que quando ele começou, né, que ele era bom, aí, filho, ele ia pras festas e ele não aberava nem pra policial. Brigava, Meu aí Deus, disciplina. Aí disciplina, quando não ia preso, né, ia disciplinado lá dentro da academia lá, porque o cara não podia lá, mas ele falou que ele demorou pra ele entender, né, essa questão da luta, né, porque ele achava que ele era o Rambo. Até que uma vez ele falou que pegou uns por trás, que uma galera fechou mesmo ele, que ele falou assim, eu não sou de aço, não. Não dá, cara. Seus 2 olhos é na frente, né? O que vê, então... Foi, aí apagou ele, aí ele acordou, todo arrebentado. Ele falou, não, vou parar com isso aqui, isso não dá mais pra Só mim, se não. fosse aqui, assistir aquele episódio do Caça Fantasma, desenho antigão, que aquele que usa óculos, que um espírito domina ele, fica com o olho aqui atrás, fica com 3 olhos, aí sim, né? Mas Pra ele só assim, mas ele falou que ele não... Bicho, ele falou que... O cara olhava torto pra ele e ele já ia tirar satisfação com o cara. Entendeu? Porque também dá muito poder pro cara, né? Sim. O cara que é bom numa arte marcial Eles dessa aí. confia muito, né? E o Mas cara... às vezes não é da maneira que a gente pensa, né? Vai que tem alguém armado. Isso. Aí espera você virar as costas, né? Foi o que aconteceu com um lutador profissional, o Leandro Lô. Acho que talvez vocês até viram a notícia pelo jornal, que o cara começou a provocar ele na festa, né? Dizem que ele é policial, mas pra mim o cara que fez aquilo não é policial. Não foi defesa, entendeu? Ele que tava provocando o cara. Ele tinha farda na época. Eu acho que ainda tem, né? Tá em julgamento ainda. Então, ele acabou gerando um conflito ali. Aí ele deu uma baiana no cara e imobilizou ele no chão. E falou que não queria briga. Ele fez isso pra imobilizar o cara que tava provocando ele. Aí o cara esperou ele sair, ele falou que não ia mais fazer nada, né? Esperou o cara levantar, sair e deu um tiro na cabeça dele. Então, é o que acontece. Então, daí a gente já tira como exemplo, né? Nunca deixar se levar por achar que você tem um poder nas mãos. Você tem poder nas mãos. Mas e o cara se ele tiver com arma de fogo? Entendeu? Então, tudo isso eu acho que conta muito na questão da arte marcial, assim, quando ela é pregada bem da raiz. Então, igual eu estava falando para vocês, que a gente procura sempre dar o respeito, né, para os alunos, para ele ver cada ação, né? Ele vê, como é que eu posso dizer? Fazer as coisas não precipitado, pensar antes de fazer, é isso mesmo. Fazer as coisas bem pensada, pensar 2 vezes antes de praticar algo. Então a gente fala muito sobre isso, né? É porque cada ação tem uma reação, Exato, perfeito. Cada ação E tu tem que estar pronto para aquela reação, né? Tem que pensar isso aí. Dependendo do que seja, né? Pode custar até a vida. Isso, tem que ver todo o contexto aqui. Pode me gerar o quê? Só um murro na cara? Esse cara aqui pode ter mais amigo aqui, me fechar. Esses caras podem estar armados e fazer a casinha. Você não conhece quem você viu uma vez só e vai querer brigar. E nesse momento a pessoa tem que ter um sangue muito frio mesmo, uma disciplina muito alta, né? Porque Tem que ter, ó. a pessoa vai ouvir tanto insulto, tanta coisa. Não, prova aí, mostra aí e tal. E o cara fica naquela, sempre na defensiva, né? Acontece. Isso acontece até no profissional, né? O trash talk, né? É verdade. Tem uns lutadores aí que são bem populares pelo trash talk. Ah, tá. Da briga falada, né? O McGregor, o Chelsonen, eram uns caras que tinham um trash talk. Sim, os caras fazem pegado isso mesmo. Eu acho que, na verdade, isso aí já causa uma divergência ali, eu diria assim. Porque o que acontece? Quando você fala demais e não prova aquilo, fica feio pra ti, né?
Então você tem que fazer e provar que você é capaz. Eu acho muito isso, né? Então tem um cara também no jiu-jitsu que ele tá fazendo muito bem isso, que é o Nicolas Meregali, né? Que ele é só jiu-jitsu. Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas ele é muito bom. O cara muito grande, muito pesado, então ele se confia. Ele fala e faz. Mas isso mundo. Também não tem a ver com o business? Tem, com certeza. Eles estão se vendendo, ganhando dinheiro. Eu lembro do McGregor, assim, que ele sempre foi... Ele cresceu com esse trash talk, né? Sim. Mas contra o Khabib, que foi quando ele perdeu, ele falou, né? Que quando ele foi entrar, antes de entrar na luta, que ele cruzou com ele lá, ele falou, isso aqui é só show. E o Khabib só balançou a cabeça. Ele entrou na mente do Khabib de uma maneira, filho. Sim. Falou até do pai do cara, né? E o pai do cara tinha, acho, um mês ou era 2 meses que tinha falecido, entendeu? E o Khabib não levou pro lado que é só... Depois que a luta é só business, não. Já. Depois que a luta acabou, ele quase não parava de bater no McGregor. O McGregor já tava só... desacordado, né? Foi, foi e depois falou pro cara. Deu ainda aquela confusão no octógono, né? O pessoal do McGregor pulou pra dentro do octógono. Deu uma confusão doida. Porque ali foi... também tem o... como a gente tá acabando de falar aqui, o limite, né? O cara tem que ver até onde vai. Então, tudo em excesso, acho que traz um malefício, né? Isso com algumas pessoas funciona, com o Khabib não funcionou, não. Funcionou, não. Ele falou que cara russo, não desculpava, bruto, não. Grosseiro pra caramba. Bicho, ele entrou com sangue no olho ali, ó. Coitado do McGregor. Mas o McGregor é um cara bom de luta, né? Ele é bom de Mas de mesmo assim, ó, eu vejo assim, o lado... Uma galera tá crescendo muito, né, com o que fala, né? Exato. Isso na política também, muita gente ganha destaque por falar. Os pastores que começaram a postar vídeo também, falando muita coisa. Eu vejo aquele... O padre, né? Tem um padre também. Isso, padres que falam muito, que ganham destaque. Não pelo trash talk, né? Mas sim, por estar difundindo, né? Por estar mostrando aquilo, né, que faz. Porque às vezes a gente fica só dentro da academia e nos torneios e acaba que a gente fica, né? Só nesse caminho, nesse caminho aí. Fechado, né? Você fala? Isso. E acaba perdendo essas oportunidades, né? Com certeza. Pessoas estarem patrocinando a gente pra gente poder estar lá no castelo de ouro lá, lutando lá com o Sheik lá, segurando os tigres lá, o perdedor. E o vai pra Cova dos Leões. Quando o pessoal ganha, eles levam lá com tigre, leão, bem citado aí que tu falou. Tem uma galera famosa do jiu-jitsu que já foi campeão e foi lá ver o leão. Tem um Sheik que cria leão. Bicho, eu vejo que... Bicho, eu não tenho a mínima vontade de passar a mão num gato daquele ali. Outra coisa também, o pessoal tá investindo muito em academia também, em Dubai, né? Brasileiro, né? Tô abrindo academia. Pois é, a gente tava até conversando antes que tem uma galera aqui do Brasil, os irmãos Nogueira. Ganhando dinheiro, isso treinando lá mesmo pra virar esporte olímpico, pô. Que os caras querem criar mesmo... Um esporte olímpico, você acha? Lá, que os caras falaram que tava com esse pensamento, né? Quando levaram eles pra lá. É tão tal que esses eventos aqui, eles mandam uma verba muito grande para poder fazer eles, entendeu? Então, o Sheik, eles investem muito. Quando eles gostam de algo, né? Eles investem muito. Tem a visão muito ampla para os esportes, né? É tão tal que o futebol de lá tá crescendo muito, né? Estão contratando todo mundo para lá, os melhores. Estão levando os grandes nomes, que é para trazer a outra galera, né? Entretenimento, é isso aí. Quando vai o entretenimento pra lá, né? Eles também querem visibilidade, né? Os caras passaram tanto tempo da vida apagado, né? Ninguém sabia o que era lá. Então, eu acho que ajuda muito, né? Tanto o esporte quanto eles também, porque é entretenimento. E eu acho que o jiu-jitsu, ele cresceu muito também por conta disso. Que eles de lá estão investindo muito na gente, né? Na questão do jiu-jitsu brasileiro. Porque o jiu-jitsu brasileiro é o mais forte. Porque tentaram criar um tal de American Jiu-Jitsu, mas não deu muito certo, não. Então... É o BJJ, né? Que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Que é o melhor. Igual o wrestling, pô, que é o... Qual foi da luta lá que eles... É o Telecat só? Não, Telecat não. Tá indo longe. O wrestling, pô, qual era a luta que os caras pegaram? É aquela... O wrestling é como se fosse o no-gi do jiu-jitsu, né? Mas só que o wrestling é mais... Não, é uma outra luta lá, uma luta... Sambo? Sambo. Eu acho que foi do Sambo que eles pegaram ela. Lá os americanos têm muito dessa malandragem, né? De pegar uma coisa e... Dizer que é deles. E transformar ali. Né? Isso, dar uma passadinha de perna ali por cima. Não, isso aqui é nosso, que o nome é esse aqui e tal. Quiseram fazer. Inclusive é o jiu-jitsu brasileiro, né? Que quando foi pra lá, destruiu lá nos States lá. Foi predominante. Até botarem as luvas na mão dos Gracie. Aí acabou. Eu lembro, ó. Aí...
começaram o MMA, né? Pra ver se... Isso. Isso. Mas eles estão Tava conseguindo... muito dominante. Os americanos estão conseguindo se destacar mais na questão do wrestling mesmo. Que tem... Como o no-gi, que eu te falei, que é sem kimono. Então, a galera do wrestling, se aprender finalização, pronto, casou, entendeu? Então, a galera os americanos estão dominando a questão do no-gi, né? Que, igual eu te falando, é luta de jiu-jitsu sem kimono. Porque, como eles lutam wrestling, então a luta agarrada deles é muito melhor do que a nossa. Então, é totalmente diferente, né? Fica mais fácil, né? Fazer Mais as manobras fácil, em isso. cima. Poder derrubar o oponente, ir para as costas, essas coisas. E de onde vem... Eu posso estar falando que... posso estar sendo... Mas chama-se a arte suave, é? Como é que é? Suave. É suave mesmo? Jiu-jitsu. É suave só na teoria. Não tô brincando, mas comparado a outros esportes, eu creio que o jiu-jitsu é muito suave, cara. As lesões que eu tenho é mais por... Eu acho que bobeira minha mesmo. Quando o cara vai estourar minha pegada, não é mais fácil soltar do que esperar ele estourar minha pegada e me machucar. Então eu solto, pego de novo. Então, eu acho que eu mesmo me machuco às vezes, né? Então, quando o cara pega meu pé pra finalizar, ele só vai me machucar se eu quiser. Eu posso bater e desistir. Então, é simples, né? O futsal não. Você vai lá pra uma disputa de bola, o cara não quer nem saber. Ele vai levar vai levar a bola, vai levar joelho, vai tudo. Então, eu creio que arte suave é um bom nome pro jiu-jitsu. Eu acho que não mudaria não, né? Então, arte suave é isso. No caso, o jiu-jitsu ele tem uma semelhança grande, não tem com o judô? Ele? Tem uma semelhança grande, né? A questão de... Porque o jiu-jitsu, ele começa em pé, assim como o judô. Só que o judô projetou o cara bem, de costa chapada no tatame, acabou. O jiu-jitsu não. É durante o tempo, para você finalizar a luta, ou você pontua, ou você finaliza, né? Como eu falei também no começo, antes da gente começar o podcast, né? Então, ou você pontua durante um determinado tempo, ou você... finaliza o oponente. Mas é muito parecido os golpes, né? Não é naquela coisa que só muda o nome também, não? Muda o nome, mas são parecidos, sim. São parecidas algumas coisas. Porque a diferença do jiu-jitsu, assim, eu diria por conta da guarda, né? O jiu-jitsu, você tem a opção de puxar pra guarda também. Se você não quiser ficar trocando queda ali com o oponente, porque se você derruba o oponente, vale ponto no jiu-jitsu também, né? Então, ou você troca queda ou você puxa pra guarda. Então, o judô você já não pode puxar pra guarda. Então, há uma diferença. Há muita coisa diferente, né? Ah, não. Agora que eu tô lembrando, o judô o cara pode chutar, não pode? Não, chutar não, Não, pô. não é aquele que dá chute aqui Não. e marca ponto? Ah, não. É karatê isso daí, não? Ou taekwondo. Taekwondo, é. É que eu tava lembrando aqui dos esportes olímpicos aqui. Que lá aparece muita modalidade, né? O judô é muita força física também, né? Você tem que dar essa parte de cima muito bem. E a de baixo também, né? Na verdade, é o corpo inteiro. Mas a cintura, você tem que ter uma cintura muito forte para poder projetar o oponente. Mas é queda, né? O judô. É queda. Na verdade, é queda. É queda, que é em pé e pra derrubar, né? Isso, Ah, tá. Você tem que derrubar o oponente, projetar ele ao chão. E quais são os torneios que vai ter próximo aqui, que você vai participar? Aqui próximo, fim de semana agora, né? Domingo tem um campeonato paraense em Marabá. A gente vai estar lutando lá. A equipe Vilhena e a equipe Bepetim. Há uma diferença, né? O povo pensa, mas a equipe Bepetim, ela é uma franqueada da equipe Vilhena. A Vilhena é a geral, né? Digamos assim. Então, eu falo Bepetim para poder diferenciar um pouco a galera que eu treino. Então, não que há uma equipe dentro da outra, mas há uma diferença. É como se fosse uma matriz e tivesse as suas filiais. Perfeito. A Vilhena é a matriz e a Bepetim é a filial da Vilhena. Só que quando a gente vai lutar, a gente luta de Vilhena. Somos uma só. É isso. Entendi. Entendeu? Então a galera da Bepetim vai lutar, acho que cerca de 30 atletas. É muito grande, então, o evento lá. É grande, pô, é paraense. É o paraense, é esse mesmo. É esse aqui. Esse aí, exatamente. Ah, tá. Só que hoje eu vou lutar na preta, né? Esse aqui foi quando eu lutei o primeiro ano de preta. Fui campeão paraense também. Ah, esse aqui, né? Isso já foi preta, foi ano passado, no comecinho do ano passado, se eu não me engano. Esse aqui, se o cara botar num cinturão, hein? Ficou O cara pode ir pro UFC que Uma isso fivela. aqui defende uns 10 murros, isso aqui, ó. Ou se tu quiser botar dentro de um colete à prova de balas, né? Pois isso aqui, esse molecão aqui é bruto, ó. É grande. Pois é. Aí tu quer dizer que agora você vai disputar esse aqui lá em Marabá. Isso, campeonato paraense, né? Eu e a galera da Bepetim, a gente acho que vai uns 5 faixas pretas. Vai uma galera boa. Representar Paraupebas, né? Aí a questão, esse campeonato, ele não é internacional, mas ele é um campeonato de renome, assim, pra cidade, sabe? Então, gera um certo entretenimento, mas que a cidade não vai ajudar tanto.
E vai Isso que ser é onde lá em engraçado, Marabá? Onde? Vai ser no shopping. No shopping, né? Pátio Marabá. A gente conversou aqui com o Sansão, né? Isso. Sansão foi para Portugal, foi lá no Louvre. É um cara também diferente de você, né? Um cara que faz pintura. É artista, né? Pintura e tal. realista, né? Horror, hein, cara? Então ele também falou, né, dessa dificuldade, né? Sim. E quando o cara vai tentar um caminho pela secretaria, né, Difícil, né? Sempre há um... muito engessado, sempre conversa Isso. com um, conversa com o outro, então a coisa é difícil de joga andar, pro né? outro, é isso mesmo. Infelizmente, apesar da gente ter muito dinheiro na cidade, né, para ser investido, a gente não tem recursos para poder dar o certo valor a cada nicho, né, digamos assim. O jiu-jitsu, o judô, o pessoal que é artista. Então, cada nicho tinha que ter sua secretaria bem estruturada, né? E a gente não tem isso, infelizmente. Apesar de tanto dinheiro que a gente tem na cidade. Todo mundo sabe que Paraupebas é muito rico. Mas eu nunca vi esse dinheiro aqui, pra te falar a verdade, dentro do esporte, né? Então, eu acho que a gente ainda carece muito disso, né? De um governo que olhe mais para o esporte. Porque o esporte muda vidas, né? Falando assim, ele forma pessoas. Hoje em dia, eu não sei o que eu estaria fazendo se eu não tivesse começado lá atrás com jiu-jitsu. Eu realmente não sei. Eu era um jovem assim que não tinha tanta perspectiva, tipo de olhar, pô, eu quero seguir nessa vertente aqui, quero ser advogado. Não Querer pensava dirigir nisso. um caminhão lá na Vale, não? Perfeito. Era isso mesmo que a gente pensa, né? Geralmente os jovens hoje faz o quê? Treininho, vai lá para a área da Vale. Então, eu nunca tive esse pensamento. A primeira vez que eu tive que trabalhar para lá, eu quis descer na mesma hora. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Eu nunca gostei de trabalhar assim, carteira assinada pros outros, sabe? Eu sempre quis seguir o meu caminho mesmo, trilhar do meu jeito. Então, graças a Deus, o jiu-jitsu tá aí para isso, né? Ajuda muito. Então, hoje, ele abre portas, né? Onde você chegar no mundo e você... Qualquer lugar do mundo, você chegar e dizer que é faixa preta de jiu-jitsu, você é bem visto. Por quê? Por causa da doutrina do esporte. Porque é bem visto, entendeu? A doutrina, a disciplina. Então, o cara olha pra ti e fala, pô, esse cara luta jiu-jitsu, então ele tem uma doutrina boa. Vou confiar nele, vou dar uma oportunidade, entendeu? Então, basicamente, é isso. É porque tu já conseguiu fazer um portfólio para ti, né? Também. No início se torna difícil porque quando você vai buscar o apoio, você não tem um portfólio para mostrar a pessoa, mas Exatamente. aí Mas isso é aquela dificulta um pouco. saga do começo, né? O começo é... O começo é... Sempre é ruim. Acho que pra tudo, né? Acho que pra tudo. Então, outra questão também... Cara, tu tem muito dessas, né? Edip, igual eu te falei, eu tô investindo mais nela porque é o campeonato que dá mais visibilidade pro atleta e retorno financeiro, né? Tem outra federação, que é a Federação Brasileira, CBJJ, é muito mais visibilidade do que dinheiro, né? Então, de certa forma, o atleta precisa de dinheiro para sobreviver. O business, né? Exatamente. Então, eu sigo mais por essa vertente. E dessa vai ter ainda torneio esse ano? Esse ano vai ter na Argentina, no finalzinho de setembro. Vai ser meu primeiro campeonato internacional. Internacional que eu falo assim porque a gente luta internacionalmente aqui dentro do país, entendeu? Já lutei o Grand Slam. Com atletas, né? Exatamente. Já lutei o Grand Slam. O Grand Slam é grande, né? Grand Slam. Então, a galera de fora vem lutar com a gente também. Então, é isso, né? Cara, eu gosto da época das Olimpíadas. Que o cara vê muito dos esportes, né? Vê muito atleta. Vê o atletazinho que tá ali também começando, aquele que tá engatinhando, que cresceu, né? Que tá aparecendo lá. Lá o cara viu uns nomes bacanas que tu começa a torcer pelos caras. Exatamente. Inclusive, tu comentando isso aí, eu lembrei, né? Que eu gostava muito de judô, mas não acompanhava tanto. Então, nas Olimpíadas, eu tive a oportunidade de ver um cara que eu passei a gostar de acompanhar, né? Que é o Shohei Ono, que é um japonês. O cara é muito disciplinado naquilo. Ele foi campeão olímpico, se não me engano, 4 vezes. Quem que consegue um feito desse? 3 ou 4 vezes, mas... Só o Phelps. Só de você... o Phelps é diferenciado, né? Mas eu falo assim na questão do esporte de kimono, né? Então, eu passei a admirar mais, porque a cultura japonesa é muito bonita, né? O pessoal muito disciplinado naquilo que faz, muito determinado. Então, achei muito bacana acompanhar assim, a trajetória. Então, tô falando isso aí. Realmente, quando você para assistir o esporte, você consegue entender melhor como é que funciona, né? Então, cada esporte, o boxe, o jiu-jitsu, o judô, até skate agora também, né? O karatê, quer dizer, tá
tá nas Olimpíadas. Não, e então, lá a galera também contava a história, né, do pessoal, que a maioria, assim, igual o teu começo, né? Isso. Foi vaquinha pra poder chegar lá, Isso foi aí. a escola, a academia onde treinava, a galera se Exato, juntou pra poder exato. levar o atleta. A Isso gente mesmo. ainda sofre muito com isso, né? O atleta ainda anda de cadeira de rodas, Perfeito, é não pra isso poder... mesmo. O pessoal, muita gente para assistir, acha bacana o entretenimento, mas ninguém sabe como é que é feito para chegar até ali, né? Igual teve a Copa do Mundo feminina agora. Parece que, se eu não me engano, foi a seleção da Jamaica que foi de vaquinha, pô, pra Copa do Mundo. E chegaram, se eu não me engano, E às tavam dando oitavas, show, né? é. Estavam dando show, pra tu ver, né? Então, às vezes, a gente só precisa daquele incentivo para dar o primeiro passo, entendeu? Eu costumo falar, né, que para todo fim tem que ter um começo. Porque se você tem um objetivo, que é o final, é o objetivo. Você tem que começar. Então, eu creio muito nisso e eu boto em prática. Então, se eu quero algo, eu tenho que dar o primeiro passo. É Tá, aí tu vai pro Internacional, lá na Argentina. isso, perfeito. Vou lá, vou competir, vou representar o Brasil, né? No caso, a gente vai para outro país, então vai representar o Brasil. Lá qual é a federação que fala? IDP, né? Que Esse é, aí, IDP. a JP. Geralmente a gente fala JP porque é uma sigla, né? Uhum. Que é a Federação Árabe que a gente está representando agora. Que é a que a gente está lutando pelo ranking para poder ir para o Mundial. Entendeu? É o Mundial que vai ser lá em Abu Dhabi. Abu Dhabi, né? Isso. E os passos pra tu chegar nele? É depois desse lá da... Lá tu pontua? Pontua quem for o campeão recebe 1.000 pontos. Então lá eu já conseguiria os pontos, né, para poder me classificar para ir pro Mundial. Pô, aí, e lá, o cara não conseguindo esse... Só um vai ganhar, né? O primeiro lugar. Só um vai ganhar. E tem mais campeonato pra tu poder pegar mais pontos até o final do ano? Eu creio que não pelo investimento, né? Porque como todas essas competições eu mesmo vou do meu bolso. Eu dou aula, isso, o custo é todo meu. Então, eu mesmo pago passagem, eu vou lá, pago inscrição. Então, eu não diria que eu vou em outro porque vai que... Não, mas assim, mas tem outros, né? Pro cara poder pontuar, não, né? A federação, ela monta um calendário o ano todo, entendeu? Então, digamos assim, acho que vai ter uns 16 edições no Brasil. É tipo isso. Se o cara Então, tiver estrutura, o cara participa de muito torneio. todos. Né? Se a prefeitura ajudasse ou então tivesse alguém para poder ajudar a galera que compete, dava para ir em todos. Porque se você comprar uma passagem antecipada, sai muito mais barato do que você comprando tipo um mês antes, né? Sai muito mais barato. Então, se você tem um calendário em mãos e você consegue fazer um cronograma de competições, fica mais fácil, né? Então, é isso. Eu acho que dá pra gente chegar assim, a gente tá treinando bem. Eu dei uma parada agora, né? Depois que eu cheguei dessa competição aí, porque eu acabei tendo uma lesão no joelho. Fui treinar e machuquei de novo. Aí agora eu tô só na fisioterapia. Tava machucado, aí foi treinar. Machuquei de novo. Ajeitou ele, terminou de ajeitar. Terminou de ajeitar. Na verdade, já fui pra competição com ele machucado, né? Então, foi tranquilo, de certa forma. Quase assim, parecido poder aceitar a lesão. Quase parecido com a história do Nilson da perna aí, né? Quase. A sorte dele foi o joelho, o meu foi a canela. O meu foi no Abu Dhabi. tendão. Isso aí. Pois cara, os árabes estão... Estão investindo bem, né? Em tudo que eles botam a mão, o negócio vai indo pra frente. Ouro, né? Ouro. Tem ouro pra dar e vender os homens. Isso Petróleo. mesmo. Pois é, então é isso, né? Mais alguma duvidinha? Não, desejar pra ele boa sorte nesse torneio que vai ter no domingo, né? Em Marabá. Isso, Marabá, o paraense. Desejar toda a sorte do mundo. E tá desse jeito aí, bichado, mas vai lá. Vou lá. E sem treinar ainda, né? Pois é. Eu vou lá, mas é pra também, porque vai alguns alunos nossos, né? Então a gente tem que representar. Tu vai usar o útil ao agradável, né? Já que tu tem mesmo Perfeito. que ir pra estar acompanhando. Exatamente, acompanhar a galera. Eu vou lutar pra galera ver de frente, frente a frente como é, né? Pessoalmente, ver como é que é a competição, poder mostrar o nível. Porque geralmente a galera assiste muito pelo site da JP, né? Que eu luto fora, então a galera acompanha pelo site. Eu sempre disponibilizo o link, às vezes tem que pagar, às vezes não. Mas a galera sempre procura assistir, né? Pra poder acompanhar. Então, se puder falar aí, né? Mandar um abraço para toda a equipe BP Team, equipe Vilhena aí. Galera do Doce Norte, que eu dou aula no Doce Norte, tá no Clube Doce Norte lá em Carajás. E mandar um abraço aí para todo mundo. E desejar boa sorte a quem vai competir, né? Porque é uma competição, apesar de ser o paraense, né? Tem gente lá que vai pela primeira vez competir. Então,
não vai ficar triste com a derrota, né? Porque a derrota faz parte, infelizmente. Alguém tem que perder pro outro Alguém ganhar, tem que perder, né? Infelizmente. Felizmente não sai 2 ganhadores. Desejo que numa não luta. seja você. Desejo que não seja você. Mas esse link tu disponibiliza no Instagram. No teu Instagram, né? E sempre eu coloco lá o link das lutas. Geralmente, ó, quando eu vou com o João aqui que tá acompanhando a gente disponibiliza uma live no perfil, faz live pra galera acompanhar o perfil dele lá. Então, vou deixar lá no Instagram, quem quiser acompanhar, né, o dia da E o competição. João Meu... tem 3 metros de Meu saco de altura, pancada. ele é qual faixa? João é faixa preta, pô, Ah. Ele é nosso... E, pois é, nosso- e tem nosso disso, querido. né? A gente vê muito os caras, atleta, né? Treinando com os caras de categoria mais alta pra competir. Também faz. Tem. No jiu-jitsu tem uma categoria aberta, né? Que é o absoluto. Você se disponibiliza a lutar com um cara, tipo, sem limite de peso. Ah, tem 160 quilos. Você vai lutar com ele. Valendo dinheiro, entendeu? Lá em Marabá vai ter. Infelizmente, eu não vou estar disponível a lutar porque eu vou estar fazendo uma graduação no sábado, né? Vou graduar alguns alunos. Aí eu não vou conseguir ir pra Marabá pra lutar porque a estrada tá ruim também, né? Então, poder viajar assim em cima da hora pra poder lutar, não vou fazer Não é isso, muito não. legal, não, É isso. é. Aí eu vou É deixar muito pra ir só no corrido. domingo com os alunos mesmo, com a galera toda da BP Team. E é isso, né? Então, vou fazer isso. A graduação lá vai ser às 9 horas da manhã. Quem for de Carajás que estiver assistindo, quiser ir lá acompanhar, né? Lá só vai só os pais mesmo. Só os pais, Não, mas é aluno já adulto. Adulto mesmo. Então não é só os criança, não. acompanhantes, vai os filhos pra ver o Isso, pai filho, ser graduado. esposa. É bacana. É bacana, porque é, de certa forma, uma forma de induzir a galera a treinar. Pô, o cara tá mudando de faixa, então, entendeu? Ver uma pessoa mudar de faixa do zero, quem começa do zero, né? Porque é muito bacana, tipo, você vai fazer uma faculdade, você consegue se formar, a graduação. Não é legal você levar um parente seu? Isso. Exatamente, então é isso. A gente vai graduar a galera para poder ver lá como é o espaço, né, que a gente treina. Poder convidar a galera aqui da cidade, de Paraupebas, para poder assistir lá também. Então é bacana demais, isso aí. Queria também deixar um abraço, né, aproveitar o espaço aqui da fala, para o meu professor, meu sensei, Jefferson. Ele falou que eu não falei dele no último podcast, mas eu falo, é o que eu mais falo o cara dele. é faixa preta, aí quando o cara chega faixa preta, aí como é que o cara vai treinar com o cara? Como eu, no meu caso? Como é que o cara se aprimora ainda, né? Se aprimora sempre. Eu costumo falou falar... que tem as outras faixas que nós não sabemos Isso, que não, mas, existe. não é nem por isso. Não é nem por isso. É porque o jiu-jitsu ele é muito evolutivo. Existem coisas hoje que estão sendo inventadas hoje que lá na minha época, tipo, 6 anos atrás, eu nem imaginava que iria existir. Tipo, uma torção de braço com uma pegada diferente, entendeu? Então, é muito evolutivo. Todos os dias a gente aprende algo novo. Todos os dias. Às vezes... tem um faixa azul que veio lá de Minas Gerais que ele viu algo diferente. Ele é faixa azul, eu sou faixa preta. Ele pode mostrar pra gente e poder agregar no nosso conhecimento, entendeu? Certo. Então é muito evolutivo. É impossível você saber tudo de jiu-jitsu. Você pode saber, tipo, você pode dominar uma posição. É normal você dominar. Tipo, eu gosto muito de puxar pra guarda. Então, Tem os caras gostam, né? Eu fico vendo esse cara é muito trouxa. O cara puxa o cara pra cá, pra cima dele. exatamente. Aí você pensa que ele tá em desvantagem, mas não é. Eu acredito que o cara tá em desvantagem. Não, mas não é, pô. É estratégia. Mas sim, estratégia. eu sei, Da da guarda estratégia. surge, tipo, inúmeras finalizações, raspagem, né? Raspagem é quando você inverte a posição, tipo, o oponente tá por cima e você consegue colocar ele pra baixo e você ficar por cima. Então aí vale ponto no jiu-jitsu, né? Então a gente chama de raspagem. Então, pra quem não sabe, a raspagem vale 2 pontos. Porque tem muita gente que pergunta, né? Como é que rola essa pontuação e tal? Então, a raspagem é 2 pontos. Tem uma posição chamada 100 quilos, que é aquela lateral, que no UFC acontece muito. Aquela ali é Isso. foda. No jiu-jitsu vale 3 pontos. Aquela ali é Quando 100 quilos mesmo. O cara sai dali, meu amigo. Um cara de 60 quilos, se ele fizer uma posição bem feita, ele mobiliza, cara. Um cara mais pesado, entendeu? Então, por isso que é chamada de 100 quilos. Então, vale 3 pontos no jiu-jitsu. Pegada de costas vale 4 pontos. É 2 sacos de cimento nos 2 peitos do sacos de cara. cimento Como em é que cima o cara do se mexe? Isso aí. Aí tem mais o peso do cara, a força, A né, que ele força tá que o cara imprimindo. tem, Exatamente. E tudo isso conta, né? Então, basicamente é isso, né? E o teu sensei, pô. É o Sensei, tava falando, né? Ele falou que eu não falo dele nos podcasts. Ele é o cara que eu mais cito, pô. Porque ele foi o percussor, né? O que me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Assim, e tu treinou só com ele? Eu treinei com ele e o Islander, né? De início, assim, porque o que acontece? A gente
treinava no ginásio poliesportivo, que hoje tem o nome de Islander Souza, que era o meu professor. Ele faleceu em 2018. Então, era o Sensei Islander uma semana e outra semana era o professor Jefferson, que é meu professor até hoje. Aí, a primeira aula que eu tive foi com o professor Jefferson, né? Ele fala que eu era todo tortinho, gordinho, né? Porque eu comecei por qualidade de vida, para me poder perder peso. Amarrar o cadastro. Isso, amarrar o cadastro, igual eu falei. Sofria bullying na escola. Era o patinho feio, né? Então, naquela tentativa de socializar melhor com as pessoas, eu queria emagrecer. E também porque tinha o filho do meu professor, ele estudava comigo, né? Que ele é faixa preta também, o Gerson. Aí, ele chegava com a medalhinha na escola, eu achava aquilo muito interessante. Eu, pô, esse cara é muito popular, eu quero ser igual ele. Aí, comecei a treinar para perder peso, né? Achei bacana aquilo. Aí, comecei a treinar, gostei mesmo. E fiquei até hoje. Mas aí, o meu professor era o Jefferson, né? Uma semana ele e a outra semana o Islander. Então, a gente pegou duas formas de treinar. Então, a gente tem muito a passar para as pessoas, entendeu? Eu e ele hoje somos professores, né? De turmas. Ele dá aula aqui na Bepetinho, eu dou aula em Carajás. Mas o que a gente pegou de conhecimento nessa época... Pô, não tem nem como falar, porque o Sensei Islander, ele foi o pioneiro da cidade com o jiu-jitsu, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar, ou talvez sim, era um negão. Eu ouvi já. Pois é, um negão. O bicho era inteligente demais pro jiu-jitsu, né? Então, ele era professor do meu professor e davam aula juntos pra gente. Então, aí ele passou um ano dando aula pra gente, eles dois. Aí eu passei pra equipe do meu professor hoje, que é o Jefferson, né? Por ser aqui no bairro da Paz, então ficou mais fácil pra mim. Aí ele me deu uma bolsa para começar a treinar, eu limpava a academia, chegava umas meia hora antes, aí limpava antes do treino e quando acabava o treino. Aí voltava para casa, tipo, chegava em casa umas 10 horas, vinha de pé, lá com a mochila, com o kimonozinho nas costas. Então essa era a minha rotina, sempre eu limpava a academia para poder treinar de graça, né? Esse era o objetivo dele. Então eu fiquei fazendo isso, acho que durante... A faixa juvenil toda. Tipo, até... Eu pensei que tu ia falar uns 3 meses, não. Não, a faixa uns juvenil 3 anos mesmo. Uns 3 anos mesmo. Não, mas eu sou grato a isso, cara. Ali a gente percebeu que nada é de graça, sabe? Não, e nem tem que ser, nem né, tem pô? que ser, exatamente. Quando você dá tudo de mão beijada na mão de uma pessoa... Não tem valor. Não tem valor pra ele. Ele não vai valorizar da mesma maneira que eu valorizei, digamos assim, entendeu? Ele me deu a oportunidade pra eu poder fazer o que eu gosto e eu... paguei com o meu trabalho pra ele, né? Ele ainda tá aceitando alguém pra limpar lá. Eu já tô precisando engordar. Ele tem muito aluno, né? Então, ele tem muito aluno limpando já lá. Puta que pariu. Hoje em dia ele já tem... É o nosso mentor, né? Nosso professor. Ele tem muito aluno já hoje, então... Então, quantos anos seu filho tem que você falou? Tem 10. Tem 10? Ele tá com uma turma lá pra criança, se quiser colocar pra treinar. Tem um projeto da EPA também. Agora é boleiro, moleque, saiu do judô. Tira desse negócio de bola, moço, que ele vai se machucar. Eu acho que quando ele tomar a primeira pancada, ele... Ixi, eu vou voltar pro jiu-jitsu. Dá pra colocar nos dois, dá pra conciliar também, né? Dá pra colocar... É isso mesmo. Porque o que eu penso, né, como professor hoje, que o jiu-jitsu, ele forma muito caráter, sabe? A forma de tratar as pessoas, da forma que você entra no tatame... já muda muita coisa. Lá em Carajás eu procuro manter a organização. Então, na hora que as crianças já entram, ele já coloca o chinelo em fileira. Então, aí já veio boatos das mães, né? Falando que já viu diferença na criança em casa, que mantém um quarto mais organizado. Então, isso é gratificante saber disso, né? Você está ensinando a criança a caminhar. Então, a gente sabe que o futuro do país, o futuro da humanidade são as crianças. Sim. Porque não dá para você mudar algo instantaneamente. Os adultos não vão mudar da noite pro dia. Então, você tem que investir a longo prazo. É isso que eu penso, né? Então, é gratificante. Por isso que lá no outro podcast o cara perguntou o que eu me imaginaria, quase não sai. Imaginaria fazendo daqui a 10 anos. A mesma coisa. Não me penso em... Eu quero só, tipo, expandir mais, ter mais visibilidade, poder mostrar mais, tipo, numa rede social, poder postar mais coisas, falando sobre o dia a dia, falando sobre como treinar jiu-jitsu, mostrar a posição de finalização, essas coisas, né? Então, para poder crescer mais a rede social. Então, mas eu não me imaginaria em outra coisa, não. Em outra profissão. É bom, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, exatamente. Aquilo que a gente... É uma frase que o Sensei Islander falava, né, pra gente, né? Que quando você trabalha com o que você ama, você vive de férias. Então, isso eu levo muito comigo na prática, né? Então, é isso. A Telecom Master aí, passando na televisão. Telecom apareceu passando na televisão. Hora, né? Estou de tribos.
Matheus, então é isso. Te desejo boa sorte, que dê tudo certo em Marabá, com a galera, e principalmente também lá na Argentina, que Com tu certeza. possa voltar aqui depois de Abu Dhabi. Se a Deus pessoa quiser. tirar foto com um tigrezão, nós botar aqui. Pô, ia ser da hora, hein? Ia ser da hora. Essa é top. Da hora demais. E é isso então, galera. Convido a vocês que ainda não são inscritos, tá? Atrás de se inscrever no nosso canal, tá? Deixe seu like, seu joinha, superchat, quem quiser dar uma força a mais aí. A gente vai deixar aqui na descrição aqui os links do Instagram do Matheus, tá? Sábado não, já domingo. Pode ser que tenha um linkzinho lá, viu? Você acompanha ele aí, segue ele, acompanha ele lá, que pode ter videozinho da luta lá da galera lá em Marabá, tá? E é isso aí, pessoal. Não esqueça que o Superchat, Super Gostei estão ativos e também as estrelinhas, né? Instagram, Facebook. Vamos dar aquela força aí. O que é essa estrelinha? Onde a pessoa dá aquela verbinha pra gente, né? Pra ajudar o canal a se manter. Tá. Isso Pois é, aí. então é muito importante a estrelinha do Instagram, viu, gente? E o Superchat, Super Gostei também. Principalmente esses dois aí. Isso aí, até a próxima e é isso.